Olá, engenheiros e engenheiras do futuro, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje falaremos sobre a segunda lei de Newton aplicada a volumes de controle. Em outro vídeo, que eu vou deixar aqui no card, falamos sobre o teorema do transporte de Reynolds. Fizemos uma dedução para a taxa de variação de uma propriedade extensiva genérica n, cuja propriedade específica é eta, de um sistema para utilizar em um volume de controle. Nesse caso, a propriedade extensiva é o momento linear, dado pela letra P, e a propriedade específica é a velocidade. Logo, podemos substituir esses valores na equação. Uma questão que deve ser pontuada já de início é que as velocidades que utilizaremos nessa equação devem ser medidas a partir do sistema de coordenadas colocado no volume de controle, representado aqui com letras minúsculas. Isso porque a dedução do teorema do transporte de Reynolds considerou um volume de controle parado. Para lidar com isso, utilizaremos o conceito de velocidade relativa. A velocidade que um volume de controle percebe é a velocidade absoluta, que é a velocidade em relação ao referencial estático, menos a velocidade do volume de controle, que é a velocidade referencial. Fica mais fácil imaginar um exemplo. Imagine inicialmente dois carros, trafegando a uma velocidade u e v, respectivamente. Colocando o referencial no carro com velocidade u, esse percebe o segundo carro se distanciando a uma velocidade v menos u. Se os dois carros estivessem em sentido oposto, a velocidade de aproximação seria a soma das duas velocidades. Como precisamos utilizar o momento linear em relação ao volume de controle, iremos primeiramente abrir o momento linear em termos da velocidade em torno do referencial. Substituindo a velocidade total na nossa equação e abrindo as duas integrais das velocidades, temos que a primeira integral, que está destacada, a derivada da velocidade referencial no tempo. Essa variação pode ser escrita como aceleração do referencial. O segundo termo é a variação do momento linear em relação ao volume de controle estático. Essa relação pode ser obtida a partir do teorema do transporte de Reynolds. Finalmente, podemos rearranjar os termos e ficamos que a força resultante é igual à aceleração do referencial mais a variação do momento linear do volume de controle. A força resultante sobre o volume de controle é a soma de todas as forças, tanto a de superfície quanto as de campo. As forças de superfícies podem ser aplicadas diretamente ou também aplicadas na forma de pressão. Essas forças de pressão normalmente são aplicadas no entorno do volume de controle. Por essa razão, esse tipo de força sempre será na direção normal da superfície e com sentido oposto. Em um problema que temos a pressão atmosférica ao redor de todo o volume de controle, podemos apenas utilizar as pressões manométricas, haja vista que as forças feitas pela pressão atmosférica nas superfícies serão anuladas. Normalmente, a única força de campo que aparece na mecânica de fluidos é a força-peso, mas também poderia haver forças oriundas de campos magnéticos, por exemplo. Com isso, ficamos com a nossa relação completa, lembrando aqui que todas as velocidades utilizadas devem ser relativas ao volume de controle. Se a velocidade do referencial for constante, o termo da aceleração será igual a zero. Devemos lembrar que a força é um vetor. Assim, podemos decompor essa equação em cada uma das componentes do sistema utilizado, sendo que cada uma dessas equações devem ser satisfeitas individualmente. Bom, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários. Muito obrigado e até a próxima.